forma mais inteligente, podemos reduzir a violência. Fortalecendo as mulheres em todos os estágios da rede de segurança, podemos melhorar suas vidas e da sua comunidade. Safety First é um kit que você pode encontrar dicas de implementação para melhorar o fortalecimento das mulheres e contribuir para prevenir violência em todos os estágios do ciclo de entrega. E isso significa um círculo virtuoso de melhores resultados para as mulheres e a comunidade em que se encontram. Muito obrigada por esse vídeo. Eu vejo muitas pessoas entrando e eu espero que possamos compartilhar o vídeo de abertura, Nina. Fantástico. Bem-vindos a todos. Estamos só esperando que mais pessoas entrem. Vocês estão entrando no webinar sobre o potencial de impedir ou prevenir violência contra as mulheres usando o nosso kit. E vamos falar sobre perspectivas em nível global. Enquanto as pessoas vão entrando, fiquem à vontade para usar o chat com o ícone ali na barra do Zoom. E contem para nós de onde vocês estão, só para irmos aquecendo. Meu nome é Lauren Rumble e eu cuido do portfólio de gênero da Unicef, de igualdade de gênero da Unicef. Então, estou muito feliz em ouvir mais hoje. Se vocês estão entrando, coloquem no chat de onde vocês vêm para que possamos ver. E vamos começar oficialmente em alguns momentos. Bem-vindos do Camarão, Bigâmbia Bitme. Muito bom ver você por aqui. Enquanto isso, vou falar de algumas instruções. Vocês veem vários botões na barra do Zoom. Se vocês forem na direita, vocês devem ver um globo que dá opções para interpretação. Nós temos a sorte de ter excelentes intérpretes conosco hoje em inglês, francês e português. Então é só escolher qual o idioma que vocês querem ouvir. Se quiserem ouvir em inglês, clique em inglês, porque alguns dos nossos estudos de casos serão apresentados em outros idiomas. E vemos algumas apresentações fantásticas. Temos realmente um evento global. E essas são as pessoas que estarão comigo aqui. Eu sou a moderadora, estou na parte inferior. Começando ali de cima, nós temos a Angélica, que é diretora nacional da infância em Moçambique. Charlotte Coles, chefe da equipe de fim de violência na FCDO. A Ruth, que é minha colega especialista em política social na Unicef. E a Alessandra Heinemann, especialista sênior em proteção social e líder de gênero do World Bank. E eu sou diretora associada de igualdade de gênero na Unicef, e tratamos da prevenção de violência em vários níveis. Eu gosto muito desse assunto, porque eu trabalhei em vários países e eu vi a força incrível que a proteção social pode dar, para que as mulheres façam escolhas melhores e tenham mais liberdade. Violência contra mulheres e meninas é uma crise de saúde no mundo todo, e isso ficou ainda mais sério com a Covid, com a interrupção de serviços, a crise da pobreza que foi agravada, e as famílias não estão conseguindo lidar muito bem com o risco maior e o aumento da pobreza. E é aqui que nossos palestrantes vão conversar conosco. Então, primeiro vamos ouvir a Alessandra, que trabalha no World Bank. Ela trabalha com
proteção social, é líder de gênero na prática global de proteção social. Estamos muito empolgados para ouvir sobre o Kit Safety First, porque ele pode nos ajudar a criar programas de proteção social com um impacto em escala. Em seguida, nós temos a Angélica Magaia, ela trabalha na área de prevenção e combate ao casamento infantil no país. Ela é diretora nacional para crianças e, entre outras responsabilidades, ela está dirigindo o primeiro inquérito nacional sobre violência contra crianças em Moçambique e no primeiro programa de combate a essa área. E nós vamos ouvir ela contar como estamos usando a proteção social em Moçambique para combater a violência baseada no gênero. Vamos ouvir a Ruth, que é líder organizacional de proteção social na Unicef. Ela faz um trabalho incrível apoiando países na implementação de programas de proteção social que são realmente transformativos. Nós vamos ouvir o seu papel no governo do Reino Unido e como isso está trazendo mais recursos para esta área de proteção. E, por fim, vamos ouvir a Charlotte. Bem-vinda, Charlotte. Ela atualmente é a líder de equipe do Fim da Violência na FCDO. E ela também traz grande experiência muito rica em muitos países com programas práticos e de muito impacto. Estamos muito empolgados em ouvir todos esses especialistas. Rapidamente, vamos fazer uma pesquisa no Zoom, e o que vocês devem ver na sua tela são perguntas muito rápidas para dar boas-vindas a vocês, para que possamos saber um pouquinho mais sobre vocês. Se vocês puderem escolher uma dessas opções, como você se identifica? Como um profissional pesquisador de proteção social, um profissional de gênero ou violência baseada em gênero, ou ambos, como eu? Então, queremos ouvir suas respostas. Vamos dar um minutinho aqui. Ok. Bem, vamos compartilhar com vocês os resultados. Eu acho que são resultados incríveis. O que nós podemos ver aqui, online e em outros webinários ao longo dos anos, é que as pessoas, ou elas trabalham com a proteção social, ou somente com um gênero. Mas dessa vez nós temos uma combinação de coisas, e que é muito interessante. O que nós estamos vendo é que essas práticas estão começando a se juntar, porque existem muitas conexões entre as duas funções. Então, logo, logo a gente vai falar sobre os pontos onde eles não se conectam, mas isso é interessante. Tem gente que não pertence a nenhum desses grupos, mas ainda está aqui colaborando e contribuindo com o dia de hoje. Bem, vou fechar aqui essa pesquisa. Vamos começar rapidamente com você, então, Alessandra. Então, Alessandra, assistimos um vídeo muito poderoso no início do webinário. Aprendemos sobre o compromisso do webinário, do World Bank, nas redes de segurança e tudo o que é feito a respeito de violência de gênero. Se você pudesse resumir as 3 mensagens mais importantes desse kit Safety First, o que você diria? Bem, eu acho que você vai ter que falar um pouquinho mais perto do seu microfone, porque, especialmente para os mais velhos, que não estão escutando. Está melhor? Me desculpe. Está melhor sim. Então, bom dia. Muito obrigada por me receberem aqui. Eu não vejo a hora de poder conversar sobre tudo isso com vocês. Se eu pudesse resumir tudo o que está lá no nosso Kit Safety First, seria o seguinte. Em primeiro lugar, a probabilidade que o seu projeto esteja reduzindo a violência de gênero já é muito grande. Segundo,
nós podemos fazer com que esse programa funcione com pequenos truques e ajuda. E terceiro, nós não estamos pedindo que as pessoas façam esses projetos de uma única vez. Primeiro, essas informações lá no kit são só informações para ajudar você a implementar o seu plano. Então, esse é o resumo. A mensagem número 1 que eu gostaria de trazer as chances do seu projeto estar funcionando são grandes. E eu acho que existe uma razão para as pessoas acharem que os projetos não funcionam no princípio. É porque existe uma pesquisa que sugere que mesmo com transferências financeiras, sem a violência de gênero em mente, ainda isso acontece contra as crianças e as mulheres. Mas uma consequência que acaba vindo como uma sorte é que nós precisamos explorar isso nos programas, esse conhecimento extra que acontece. Esse kit é um guia para ajudar, para você sistematicamente identificar pontos de prevenção da violência durante sistemas de transferência de dinheiro. Os programas que parecem incentivar a violência de gênero, na verdade, ela não faz isso. Com relação a todo o alcance que esses programas conseguem dar, a violência acaba sendo prevenida. O potencial de redes de apoio traz muitos desafios. Existem algumas questões aí que precisam ser verificadas. Essa rede inteira, ela é desenhada de modo de que o seu programa, ele acaba conseguindo tratar pontos específicos com alguns ajustes. Não é uma coisa que você tem que ler inteiro, sabe? Aquele kit todo, ele pode funcionar como um manual, pode funcionar como um sistema para você resolver pontos específicos do seu programa. Algumas ideias que esse kit traz podem ajudar você a trazer um efeito mais protetivo para essas redes de apoio. Traz para você algumas ideias de medidas que você pode implementar para diminuir a violência e ajudar na implementação. O kit sugere que você possa conseguir, por exemplo, melhorar a comunicação para mudar as normas com relação ao gênero. E também é transformador com relação ao trabalho. Existe também um estágio em que existe um potencial para que a pessoa protegida possa sofrer algum tipo de problema. Mas, na verdade, você pode, com este kit, antecipar esse tipo de problema e prevenir algum tipo de violência. Eu acho que tem uma coisa importante que eu quero dizer aqui, é que não significa que nós estamos... não queremos transformar os especialistas sociais, todos eles, em protecionistas com relação ao gênero. As pessoas que já usaram o kit disseram o seguinte: nós sentimos que 80% do que está ali não tem a ver com violência, ele está muito orientado para o gênero. O kit junta evidências de alguns países, mas, claro, não é uma solução que serve para todos, porque ele não é específico para um país exatamente. Você talvez tenha questões mais específicas, mas a ideia é que esse kit inspire você, para que você venha com outras soluções, com base em algumas ideias. Muito obrigada, Alessandra, por essas mensagens tão importantes. Fico aqui imaginando o que os nossos palestrantes estão aqui pensando de como é controverso, como é que um programa tão bem desenhado pode reduzir a violência baseada no gênero sozinho. Eu gostaria de escutar alguns de vocês nesse sentido. A gente tem bastante evidência aqui que eu acho que pode ajudar no seu discurso. O que será que está faltando?
quais as oportunidades ou atividades e processos que estão sendo deixados de lado e que possam diminuir a violência com base de gênero e ajudar as redes de proteção? O que está faltando? Eu acho que uma das coisas mais interessantes... por favor, fale de novo pertinho do microfone, tá? Bem, eu acho que uma das coisas mais interessantes com relação à avaliação de impacto é que os agentes sociais de proteção social, que eles não usam em sua vantagem, são essas evidências sobre o capital feminino. Eu acho que os agentes, às vezes, estão muito focados no lar, sabe? E eles deixam de lado e não usam essas oportunidades de dar força para esses grupos de mulheres, por exemplo. Eu acho que nós podemos fazer muito mais para dar mais forças para os grupos de mulheres, por exemplo, os programas de transferência de dinheiro, alguns deles recebem pelo GetGo, mas também temos que olhar para esse processo de implementação. Durante a pandemia, nós vimos alguns programas que fizeram muitas parcerias interessantes com grupos de mulheres de maneiras muito interessantes, ajudando o processo de inscrição para que ele alcançasse mais mulheres e entregar serviços e medidas adicionais, como parte do lockdown, por exemplo, que eram limitadas com relação à capacidade de implementação. Eu acho que, olhando sistematicamente para oportunidades para aumentar a confiança das mulheres e capacitá-las, é uma coisa que é possível de ser feita em programas de proteção social, e eu espero que isso possa aumentar os resultados e o alcance para tudo isso que nós queremos que aconteça. Muito obrigada, Alessandra, adorei essa última fala sua, que fala sobre o trabalho social. Eu não vejo a hora de escutar o restante dos nossos convidados que possam trazer aqui algumas contribuições. Então, temos tantos colegas online de países tão diferentes, ou países que têm um papel muito importante na luta contra a violência baseada em gênero e também na ajuda com as mulheres. Nós temos o link no chat para o kit Safety First, então você pode acessar não só o kit, mas também o vídeo que a Alessandra compartilhou. E se as perguntas aparecerem na sua mente, não hesite, só colocá-la no chat e a gente vai começar aqui a fazer moderações e poder ajudar você a respondê-las em uns 45 minutos. Então, muito obrigada, Alessandra. O nosso próximo palestrante é a Angélica. Angélica, nós gostaríamos de ver você na câmera. Angélica is joining us from the government. A Angélica está para nós é boa tarde. De Moçambique. Obrigada. Se você pudesse, por favor, contar um pouquinho mais, você trabalha no governo de Moçambique, eu gostaria de saber um pouco. Thank you very much. Depois de ouvir a primeira apresentação, nós ficamos certos que estamos no caminho certo, porque o nosso país reconhece claramente que a proteção social tem um potencial muito grande que é para o fortalecimento econômico das nossas comunidades, principalmente a questão do empoderamento da mulher para prevenir as questões da violência. Houve uma evolução muito notória no nosso quadro regulatório, nos nossos instrumentos de planificação, que é para fortalecermos cada vez mais a visibilidade e a intervenção dos programas de proteção social. Estamos neste momento a implementar a nossa segunda estratégia nacional de proteção social básica, e dentro dos vários programas temos um programa específico que nós achamos que tem um potencial muito grande para aliar as questões de empoderamento, desenvolvimento social, questões de proteção social e prevenção da violência contra a mulher ou violência baseada no gênero. Vou destacar um dos programas que nós implementamos, que é o programa de
o programa de subsídio social básico, que tem dentro da sua composição vários programas, mas vou me deter num só, que é este que eu quero partilhar aqui, que nós achamos que tem um grande potencial para intervir nessa área, que é o subsídio para crianças de 0 aos 2 anos. É um subsídio que o país está a implementar neste momento para intervir na prevenção e combate à desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos, porque as nossas taxas de desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos estão muito elevadas neste momento. O último inquérito que o país realizou sobre esta matéria indica uma prevalência da desnutrição em crianças menores de 5 anos em 43%. Então, com este programa, nós pretendemos prevenir a desnutrição e fazer face para aquelas crianças que estão em risco de desnutrição antes de completar os 2 anos, porque há vários estudos que indicam que quando a desnutrição, os riscos ou os elementos de desnutrição prevalecem acima dos 2 anos, o quadro é irreversível. Então, nós queremos atuar antes de completar-se 24 meses de idade. Então, o que é o programa o subsídio para a criança? São transferências sociais que nós fazemos para crianças que têm 0 a 2 anos de idade, no percurso dos 24 meses, que pertencem a famílias pobres e vulneráveis e estão em risco de desnutrição ou já há sinais de desnutrição. Este programa tem 2 subcomponentes, tem a subcomponente das transferências monetárias, onde a criança ou o cuidador principal, que a maior parte, acho que 90 e poucos %, são as mães cuidadoras, recebem um valor de 540 meticais, acho que são $8,50 a $9 por mês, durante os 24 meses, durante a permanência no programa. A segunda componente deste programa é a componente de cuidados. E dentro dos cuidados temos 2 abordagens de atendimento. Temos a questão do pacote de educação nutricional, onde as famílias recebem informação sobre a questão da nutrição, a educação nutricional, como é que devem preparar a comida das crianças, que questões de saúde influenciam na nutrição e desenvolvimento das crianças, e outras formas, e outras boas formas de manter a nutrição em crianças e, consequentemente, em toda a família. A segunda componente é a gestão de casos. É onde nós temos o acompanhamento e um grande potencial de intervir na questão da prevenção da violência baseada no género nos programas de proteção social. Primeiro, queria destacar que nem todos os beneficiários do subsídio para crianças de 0 a 2 anos têm acesso a esta componente de cuidados. No processo da inscrição ou no processo dos primeiros pagamentos, há um processo de triagem, onde nós aplicamos mais ferramentas básicas, onde aplicamos algumas questões básicas de triagem mesmo, que nos ajudam a identificar riscos. Falo dos riscos de violência, falamos dos riscos onde identificamos mais menores de 18 anos, quando já temos a questão das uniões prematuras, temos riscos identificados de negligência, temos riscos olhando para a questão da deficiência da mãe, que é a cuidadora primária. Então, é uma ferramenta que nos facilita identificar alguns riscos relacionados com a violência e negligência dentro do agregado familiar. E considerando que mais de 90% dos cuidadores são mulheres, e a maior parte delas muito jovens. E, naturalmente, que a idade delas, a situação econômica delas, a exposição delas é muito fértil para questões de violência. Então, para aquelas questões que são identificadas, esses riscos que acabei de mencionar, elas entram automaticamente para a componente de gestão de casos. Nós achamos que esta questão da gestão de casos pode nos ajudar porque a primeira intervenção ajuda-nos a identificar esses riscos que as cuidadoras podem estar a desenvolver ou têm o potencial de estar a apresentar ao longo da nossa intervenção e no seu estado de vida. Então, este programa ajuda-nos fortemente
a prevenir as questões de violência dentro da família com esta primeira triagem que nós podemos fazer, identificar esses fatores de risco. A gestão de casos no nosso país é feita por técnicos de ação social que estão afetos aos distritos e é feito também, os técnicos de ação social intervêm para aqueles casos graves de proteção da criança, que posso falar da violência, da negligência e de outros fatores graves de proteção da criança. É feito por técnicos de ação social. E também é feito por quadros técnicos que nós temos nos distritos, que são ao nível de comunidade. Nós chamamos permanentes do nosso Instituto Nacional de Ação Social, que é o instituto que executa os programas de proteção social do governo de Moçambique. Então, esses permanentes são pessoas da comunidade, que são consideradas idôneas, são identificadas pela comunidade. Então, eles são encarregues pela gestão dos casos em que as questões de proteção são ligeiras, são simples, podem ter a ver com registro de nascimento, acesso à educação, outras questões dentro da família que não oferecem riscos de proteção à criança. Então, temos esses dois níveis de gestão temos estes dois níveis de gestão de casos e olhando para o processo de gestão de casos, nós temos uma fase de gestão de casos que é o diagnóstico sociofamiliar, onde os técnicos identificam os potenciais riscos que existem dentro do agregado familiar. E alguns dos riscos identificados estão relacionados com a violência baseada no gênero. Então, quando o técnico identifica esses riscos, uma das etapas do processo é fazer um plano de intervenção. Este plano de intervenção pode ter a ver com o encaminhamento do beneficiário, ou da criança, ou da cuidadora, ou de qualquer membro do agregado familiar, para acesso aos serviços de saúde, para acesso aos serviços legais, para acesso à proteção social, para acesso às questões de apoio psicossocial, olhando para a necessidade identificada naquela altura e se for questões de violência, que apoio aquela mulher, aquela família precisa naquele exato momento para poder superar essa situação de violência ou de risco de violência. Então, nós achamos que este processo é potencial e pode nos ajudar a prevenir e resolver algumas questões de violência dentro dos programas de proteção social. E achamos também que os técnicos de proteção, os técnicos de ação social, quando entram na família, eles desenvolvem uma relação muito próxima com a família. E eles têm, ou temos nós, também sou técnica de ação social, desenvolvemos uma relação muito próxima com a família. E nós temos um papel muito importante na orientação desta família, principalmente para eliminar os focos ou além dos focos, os riscos que nós identificamos que podem resultar em questões de violência baseada no gênero. Nós tivemos a fazer uma visita de monitoria há pouco tempo, identificamos que para além daqueles fatores que nós tínhamos em mente quando implementamos o programa, também alcançamos outros indicadores que nós estávamos à espera, que é, por exemplo, o empoderamento econômico das mulheres. A maior parte das receptoras ou cuidadoras são mulheres. Elas, quando recebem o subsídio, passam a entrar no sistema financeiro da comunidade e, de alguma forma, elas ficam financeiramente empoderadas. Então, nós achamos que este é um dos resultados que os programas de proteção social devem gerar. Para além de aliviar a pobreza, deve influenciar também outros fatores de proteção, principalmente a questão da prevenção da violência através do empoderamento da mulher e proteção da própria família. Então, são essas primeiras questões que eu queria abordar. Muito obrigada. Thank you so much, Angelica. I was fascinated to hear how a program that started off with a nutrition focus, specifically for young para crianças mais jovens e abriu a perspectiva olhando para as cuidadoras, para as mulheres e como apoiá-las de uma forma mais abrangente. E como você reuniu esses dois níveis diferentes de técnicos e dando a eles as ferramentas para identificar e apoiar mulheres e crianças que enfrentam
violência. E agora você está chegando a outras dimensões, olhando algo que a Alessandra mencionou sobre como fortalecer as mulheres nessas famílias e abrindo outras oportunidades. Eu queria ver se você, nas últimas minutinhos da sua participação, alguns resultados que você já viu deste trabalho, se você pode mencionar. Sim, para além da questão que mencionei agora, de estarmos a observar nas comunidades em que estamos a implementar este programa, porque este programa está a ser implementado agora numa fase inicial em apenas uma província. E dentro de poucas semanas nós teremos a avaliação de impacto já pronta para podermos analisar os seus resultados e expandir por outras províncias ao nível do nosso país. Nós, para além da questão do empoderamento econômico das cuidadoras, que passam a gerir o subsídio que recebem das suas crianças, nós olhamos para a questão da educação nutricional. Está a melhorar os cuidados que as mães têm aos seus filhos. Muda a questão da dieta alimentar e do conhecimento sobre a transformação dos alimentos existentes na sua comunidade para melhorar a sua dieta nutricional e faça isso melhorar a situação nutricional das suas crianças. E também olhamos para a questão do acesso aos serviços de saúde. As visitas dos nossos técnicos, as visitas dos técnicos ao nível da comunidade, ajudam a monitorarmos a situação da frequência da criança às consultas. Ajuda-nos também a apoiar a mãe a fazer várias decisões que podem ajudar a melhorar a sua situação na gestão da família e das suas crianças. Também achamos que é um grande potencial para prevenir os vários riscos sociais que podem estar neste momento a acontecer nas várias famílias que não têm acesso a este programa. Então, são esses primeiros impactos. Primeiro, estamos a reduzir as questões de vulnerabilidade das famílias, estamos a melhorar as questões do uso dos alimentos nas comunidades para melhorar a dieta nutricional, a questão do conhecimento e habilidade das mães na proteção das crianças e prevenção da própria violência dentro da sua família, incluindo as questões de violência baseada no gênero. As mulheres passam a ter mais conhecimento sobre si, sobre a gestão da família, sobre como cuidar dos membros do seu agregado familiar e de si própria, para evitar os vários riscos que nós encontramos quando entramos no agregado familiar. Muito obrigada. Obrigada, Angélica, por esses resultados. Isso nos faz querer visitar vocês e ver esses impactos pessoalmente. Vejo muitos participantes de países como Gana, Zâmbia, Malawi, e eu tenho certeza que isso tem um impacto para eles, no sentido de melhorar o impacto para as crianças, na nutrição, acesso à variedade na dieta e implantação de cuidados e trazer impactos para as mulheres dentro da residência delas. E eu quero ver o que os outros têm a contribuir para aumentar ainda mais esses impactos. Parabéns, obrigada por compartilhar conosco esses resultados de um programa tão bem implementado. Então, deixa eu passar agora para a Ruth. Obrigada. Obrigada. Oi, Ruth. Então, você acabou de voltar de uma visita à Serra Leoa e você vai falar sobre o que você viu lá, o que você ajudou a criar lá e por que a violência baseada no gênero é relevante para o portfólio de proteção social de Serra Leoa. Muito obrigada. Peço desculpa a todas porque a minha voz está meio estranha. A importância da violência baseada no gênero no programa de proteção social de Serra Leoa eu quero, em primeiro lugar, reconhecer a importância da parte interna, da essência, a dificuldade um pouco de perceber qual a relevância desse problema para o programa de proteção social. Isso é algo que nós precisamos trabalhar e eu estou muito empolgada aqui de ver tantos colegas de tantos países, de outras agências participando da conversa. Eu acho que isso representa muito bem a mudança em termos de reconhecer como isso é relevante
para o nosso trabalho, para o nosso setor. E também queria falar de algo que tem a ver com o que a Alessandra falou sobre o potencial que a proteção social tem com relação à prevenção de violência baseada no gênero. Nós vimos várias evidências recentemente e na avaliação de uma grande porcentagem dos programas, nós vemos que o resultado dos programas sociais tem diminuído a violência. Isso é muito importante para nosso trabalho com os programas de proteção social, e com base que as evidências temos hoje, isso está acontecendo. E por que nós não gostaríamos de amplificar esses resultados? Lógico que nós queremos. Em termos específicos da Serra Leoa, nós lançamos o programa em 2019 e 2014, ele está focado em construir o sistema de proteção social básico a ter a proteção e ampliar ao longo do tempo. Há alguns objetivos: aumentar o capital humano, absorver choque, aumentar consumo, uma série de coisas, mas eu queria ressaltar o fato de que, como profissionais de proteção social, criadores de políticas, nós não podemos falar de um programa que investe no capital humano sem reconhecer a importância da violência baseada no gênero. Isso é parte do nosso trabalho. Se nós pensarmos em mulheres e crianças, em saúde básica, em tempo perdido, em oportunidades e educação que elas deixam de aproveitar, são tantos os efeitos que isso é uma parte muito importante do trabalho que nós estamos fazendo. Eu também quero realçar que há vários pontos de entrada. Bem, nós sabemos que a violência baseada no gênero vai ser afetada, e a taxa de gravidez é muito alta, não é? As mulheres vivenciam essa violência desde muito tempo, no passado, e nós sabemos que isso é muito mais do que nós vemos. Não é só com relação aos participantes do programa, mas também para as pessoas que participam no trabalho com esse programa. E a violência baseada no gênero vai ser um ponto de afetação, vai ter muito problema, e isso vai acabar aparecendo no programa de alguma forma. O aspecto do programa é que, mesmo que você faça um programa de proteção social, a violência baseada no gênero está lá, nós temos que reconhecer isso. A outra coisa é que tem a ver com o alinhamento das responsabilidades. Nós temos alguns exemplos de que, por exemplo, programas de proteção social não estão reconhecendo algumas das realidades. Às vezes sim, às vezes não, mas quando não estão, a gente tem que trabalhar para que eles consigam captar esses outros problemas que não são tratados. E, por fim, existe um trabalho muito intenso na prevenção que está acontecendo. Tem um potencial desses programas de proteção social de aumentarem os seus resultados, e é uma prioridade, e nós temos o objetivo de ajudar a diminuir a pobreza, a exclusão da vulnerabilidade. Então, é uma coisa para se pensar. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, com relação aos programas, nós já participo de programas assim faz muito tempo, é raro ter os recursos para trabalhar em escala com violência baseada em gênero e proteção social. Nós temos muitos trabalhos que precisam ser feitos e precisamos alcançar outros países. Existem alguns países que estão com tratamento necessitando na casa dos milhões.
E é difícil não ter recurso para poder amplificar os efeitos desse programa. Isso é muito importante de se dizer. Nós queremos progredir nos direitos humanos e tratar da violência baseada em gênero. Obrigada, Ruth, por dizer o quão importante é a violência baseada no gênero e a tratativa disso, e tudo que nós podemos aprender. Agora, vamos falar sobre Serra Leoa. Você pode dizer para nós como é que o país tratou dessa oportunidade quando eles começaram a incluir as questões de violência baseada no gênero na proteção social? Sim, eu posso dizer um pouco para você, sim, em termos de contexto, o trabalho de proteção social, liderado pelo governo, foi implementado por uma série de agências de implementação em colaboração, e tratando de ações específicas lá na Serra Leoa, com parceria com o Banco Mundial e algumas outras entidades. Eu acho que é importante dizer, e muito útil, porque o suporte que nós pudemos providenciar ajudou muito na resposta na pandemia. Então, a decisão de aumentar esse suporte teve como base a quantidade de lares que pudessem ser afetados, especialmente na pandemia. E por conta dessas mudanças, algumas perguntas apareceram, como é que algumas coisas faziam com que a violência aumentasse, especialmente na pandemia. A violência baseada no gênero aumentou na pandemia, então esse contexto foi colocado também no programa. Para ações imediatas, nós fizemos algumas oficinas sobre violência baseada no gênero e envolvemos algumas agências distintas, os ministérios, algumas organizações, e focamos nos direitos humanos e outros tipos de direitos também. Algumas das mudanças que nós conseguimos identificar foram tratadas e foram passadas adiante. Mas isso é só para ilustrar um pouco para você o que nós fizemos lá, em um pouco mais de detalhe. Mas quando a gente quis explicar para todo mundo o que era a violência baseada no gênero, e especialmente, então, no contexto de Serra Leoa. Por exemplo, a pandemia do Ebola em 2014 e 15, naquele período, nós tivemos um aumento na violência baseada no gênero, isso trouxe um impacto muito grande naquele tempo. Uma das considerações importantes aí, com relação à violência baseada em gênero, é que nós recebemos apoio do World Bank nesse momento. Algumas das experiências da Unicef também acabaram dando um olhar para essa violência baseada no gênero, e para que pudéssemos entender quais eram os riscos operacionais desse tipo de violência, e, num longo prazo, trabalhar na prevenção. Claro, todos os níveis de políticas e capacitação e treinamento, e outras informações, transformação do comportamento, tudo isso foi incluído nesse trabalho social. Uma outra coisa que também é importante, que com o aumento da mitigação do risco da violência baseada em gênero, esse é um componente que trata de direitos, mas também é uma maneira de como é que nós estruturamos e entendemos como é que a violência baseada no gênero é um problema de igualdade de gênero. Não é só o poder da mulher, mas sim a igualdade de gênero. Nós vemos uma mudança progressiva nessa agenda, e também estamos vendo qual é a evidência, onde é que está sendo impactado, especialmente, quais são os resultados dessa mitigação da violência baseada no gênero. Talvez a gente possa trazer essa discussão, mas eu acho que é importante apoiar esses programas de assistência social, porque os programas de assistência social, eles ajudam, apoiam nessa mudança transformadora. Sim, muito emocionante o que você diz. Obrigada por nos levar para esse pensamento mais futurístico.
É importante tratar do que acontece com as mulheres e crianças, com as meninas. Então, muito obrigada por contar essa história do que acontece na Serra Leoa. Gostaria de convidar a todos que estão participando aqui. Nós temos algumas perguntas muito incríveis aparecendo aqui no sessão de perguntas. Por favor, continue colocando as suas perguntas ali, na medida em que os palestrantes vão passando suas experiências para a gente. Qualquer coisa que apareça aí na sua mente, qualquer coisa que você acha que é importante ser mencionado, por favor, é só colocar lá, ou no chat também, e aí vamos tomar o cuidado de falar sobre a sua pergunta. Vamos, então, receber agora a nossa última palestrante, Charlotte. Você está aí? Ai, que bom te ver. Muito feliz, eu estou muito feliz de ver você aqui. Eu sei que foi difícil para você estar aqui, então eu estou feliz demais de ver que você conseguiu. Sim, eu estou no meu celular, eu peço desculpas, eu sei que a qualidade do vídeo não é das melhores, mas acho que é o suficiente. Não, tá ótimo, dá tudo certo. Fantástico, então. Bom, eu acho incrível ver tanta gente junta para tratar disso nesse fórum, desse assunto tão importante. Sim, nós amamos esse tema, claro, mas é muito difícil fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. É muito importante ver toda essa combinação de pessoas, falar sobre agentes de proteção social e também as pessoas que trabalham com violência baseada em gênero. Esperamos que você possa aproveitar o que eu tenho para falar aqui. You can bear hearing it for another time. Maybe repetition isn't such a bad thing in this context. But, you know, we know that it's essential to mitigate the risks of GBV in social protection operations. We know that there are high risks, male backlash when resources are made available to women, or sexual exploitation of programme actors by delivery partners and other actors. So mitigating those risks is really the bare minimum of what we need to do. And I think we've known that for a very long time. But I think what this conversation is about is taking us that step further, challenging ourselves to go beyond just risk mitigation and actually how do we use social protection to prevent GBV rather than just mitigating against the risks of it actually being made worse. So I think over the last 10 years, we've really seen a huge expansion in rigorous policy relevant evidence, which shows we can prevent GBV. And I think, you know, a lot of people think, oh, you know, social norm change, it's going to take generations. What I find fantastic about the What Works to Prevent Violence programme, which is an FCDO flagship programme on GBV, which has really helped build the global evidence base on what works to prevent violence. What we actually found is that you can actually prevent violence. It is preventable. It doesn't have to take generations. So about half the projects we evaluated in contexts as diverse as Ghana, Pakistan, DRC, achieve reductions in violence of around 50% within the programme timeframe. So, you know, I think that is some really powerful evidence that we can build on. One of the most exciting findings to emerge from this expanding evidence base is that economic transfers can actually reduce intimate partner violence, even when they were never designed with GBV in mind. You know, this is a point that Ruth made as well. So just think what we could achieve if we were actually intentional about how we design cash programming to reduce GBV. Eu só quero saber o que aconteceu com esse programa. Então, em primeiro lugar, o que a Alessandra falou, eu acho que é importante a maneira como nós temos que ver se tem alguma dica a respeito do que pode ser feito a respeito da violência baseada em gênero. Nós precisamos ver o contexto, nós temos que ver com relação ao contexto humanitário, mas também eu sei que algumas das dicas ajudam a criar o programa. Isso é importante para verificar a sustentabilidade disso, testar esse potencial, as atividades complementares, o Cash Plus, o seu aumento da quantidade de transferência de dinheiro.
que possa ajudar os meninos e meninas. Uma outra evidência é identificar elementos essenciais que possam diminuir a violência baseada em gênero, talvez programas que são de transferência de dinheiro para pais e pessoas responsáveis pelas crianças. Claro, falando de integração e também o apoio aos pais nos programas, e com base em gênero e ensino, a comunicação em particular, e uma evidência de que uma evidência de trabalhos em grupo é muito importante para o capital feminino. Independente de dinheiro, é importante juntar as mulheres para poderem elas se ajudarem. Um formato de grupo é uma coisa que a gente deve pensar, que ele pode ajudar os resultados nessas políticas, além dos outros resultados que fazem parte do programa. Como a Alessandra disse, vários formatos que possam ajudar as mulheres. Além da escolha para o que pode ser colocado no projeto, a implementação de qualidade é uma coisa importante. E ela reduz a violência. A capacidade de ajudar no trabalho com base em habilidades, isso é muito importante nesse processo. E só para resumir, nós temos algumas oportunidades incríveis. E para trazer as pessoas para perto, né, com o objetivo de combater a violência baseada em gênero. Essas são algumas das oportunidades. Obrigada. Muito obrigada, Charlotte. Eu fico aqui imaginando, será que você me permite mais uma perguntinha? Tem alguma tensão com relação à proteção social? Eu vejo que algumas das pessoas que defendem, eles falam da beleza desse programa, mas que é falta administração, falta ajuda, eles acabam tomando decisões sozinhos, muitas vezes por falta de recurso. Vocês todos, a Alessandra também, existe alguma contradição aí? Como superamos isso? É algo certamente que é um desafio, a Ruth mencionou isso, no sentido de que temos lutado para ampliar esses programas de proteção, de prevenção de violência baseada em gênero. É complicado a gente fazer essa ampliação quando a gente pensa em custos. Nós estamos lançando uma segunda fase desse programa e ele vai se focar em pegar as intervenções baseadas em dados e ver como ampliar isso. Se parte disso vai analisar a adaptação dos programas de proteção social para adaptar isso para a prevenção da violência, e isso pode ser um componente bastante grande em termos de custos e como esses componentes podem ser ampliados de uma forma que isso possa ser implementado, sem aumentar os custos desses programas de uma forma muito grande. Nós temos também o programa de proteção social e pensando em como usar isso para melhorar os resultados. Vocês podem ter ouvido falar do programa de pesquisa nesse sentido. E nós estamos usando especialização em conhecimentos para ampliar esses programas dentro da Unicef também, e analisando as evidências sobre por que funciona, como funciona e como fazer para ampliar isso. Eu acho que oportunidades como esse webinar de conversar sobre isso, nós podemos conversar sobre os desafios, sobre o que funciona, sobre como ampliar isso e compartilhar as evidências de tudo isso de uma forma muito mais ampla. Obrigado por organizar isso e por nos ajudar a enfrentar todos esses desafios. Parabéns pela segunda fase do programa.
Vamos colocar o link no chat sobre esse programa, o programa What Works, e é uma reunião de tudo que funciona para ajudar a prevenir violência contra mulheres e crianças. E é tudo colocado de uma forma muito fácil de entender. Eu amo essas informações sobre os programas já implementados. E eu também vou colocar um link para o programa GRASS, que fala sobre o que é a proteção social, o que isso significa e o que estamos aprendendo sobre todas essas questões. Eu vou agora para as perguntas. Obrigada a todos os participantes pela sua participação. E uma das perguntas que nós temos é sobre como reduzir violência usando a proteção social. Quais violências podem ser prevenidas e quais não? Eu vou então passar isso para a Ruth ou para a Alessandra e na sequência nós vamos falar sobre, alguém está olhando sobre os resultados para homens nesses programas? Angélica, você falou sobre como foi importante dar apoio às cuidadoras mulheres. E sobre os homens, como estamos medindo o que acontece com eles? Eu vou perguntar isso para você em seguida, Angélica. E alguém perguntou, a estrutura de algum país já incorpora esses aspectos relacionados à mitigação, prevenção e resposta à violência baseada no gênero? Então, eu vou perguntar a Alessandra sobre isso e vou perguntar a Ruth sobre os tipos. Deixa eu começar. Aqui está a Alessandra. A palavra é sua. Eu estava tentando olhar o chat. Você pode repetir a pergunta para mim, por favor? Você consegue pensar ou você ouviu sobre algum país que tenha uma estrutura de proteção social que incorpore esses aprendizados relacionados à violência baseada em gênero? Sim. Eu acho que há várias políticas, eu acho que é uma agenda que está surgindo e eu consigo pensar em alguns países que estão começando a dar passos nesse sentido, mas eu acho que como setor nós estamos começando a olhar para isso. Eu vou falar de alguns estados de casos que nós fizemos em 5 países: Zâmbia, Paquistão, Camarões, Bangladesh, 4 países, e acho que os profissionais de proteção sociais que participaram desse estudo de caso, muitos deles estão pensando e tentando pensar nos aspectos relacionados à violência, e eu acho que é justo dizer que todos estamos aprendendo enquanto fazemos, por tentativa e erro, e nem muitos de nós ainda não descobriram qual a melhor forma de fazer isso acontecer. Obrigada, Alessandro. Eu estou ansiosa para ler os detalhes desses países. Eu também queria convidar a todos os participantes que escrevam no chat se vocês conseguem pensar em algum país que está incorporando esses aspectos às suas estruturas de proteção social. Então vamos para a próxima pergunta. Quais tipos de violências estão sendo prevenidas e quais as pesquisas que precisam ser feitas? Ruth? Muito obrigada. Eu acho que o resumo disso é que nós temos mais provas sobre transferências de dinheiro dentro da proteção social e a questão, nós temos mais evidência em relação a isso e não com relação às outras questões. Há evidências muito promissoras relacionadas à questão relacionada à violência sexual. Eu falei muito por amplo, eu sei, mas eu acho que as transferências de dinheiro, nós temos muita evidência com relação a isso, mas nós precisamos de mais evidências com relação a regiões específicas. Vamos olhando para muitos aspectos nesse programa de pesquisa e há muitos casos de fazendo outras parcerias para ampliar essa base de conhecimentos para entender melhor. E é por isso
que eu queria mencionar que nós estamos falando da prevenção contra a violência na Serra Leoa, nós temos uma abordagem mais específica, e como quanto qualquer programa, nós não podemos fazer suposições, nós precisamos analisar para ver o resultado. Obrigada, Ruth, e obrigada por falar sobre essas falhas na pesquisa. Angélica, você pode falar para a gente sobre como vocês estão trabalhando com cuidadores homens e como vocês estão medindo os resultados nesse sentido? Please go ahead. Obrigada. Como disse anteriormente, como havíamos dito antes, nós entramos na família através da criança, através da situação da criança, porque o subsídio é para a criança. Entretanto, quando nós identificamos situações de risco, vamos para a família. E o diagnóstico sociofamiliar vai nos ajudar a identificar os vários riscos que existem dentro da família. E incluem os pais, os cuidadores homens. E quando nós identificamos riscos na família que têm a ver com o cuidador homem, nós trabalhamos sobre esses riscos. O nosso plano vai ser para responder a estes riscos apresentados pelo cuidador homem. Para as questões relacionadas com os homens, os riscos que nós temos identificado e trabalhado sobre elas têm a ver com a questão da prática de abuso sexual, a questão do consumo excessivo de álcool, a questão do consumo de drogas, que em algum momento pode influenciar para situações de violência dentro da família. Então, nós também, a nossa intervenção dentro da família inclui não só a criança, a mãe, mas também o cuidador homem e outros membros do agregado familiar. A intervenção é para a família, porque nós acreditamos que um ambiente são e protetor da criança dentro da família vai refletir naturalmente no bem-estar da criança, que é o nosso alvo de assistência. Então, as nossas intervenções incluem também a identificação dos riscos que o homem traz ou apresenta dentro do agregado familiar, que pode representar um risco para a questão de proteção da criança. Também gostaria de comentar um pouco a questão dos tipos de violência que nós temos identificado e quais é que podem ser prevenidas através das nossas intervenções. Uma das intervenções que nós temos feito é na triagem, identificamos as mulheres que têm filho precocemente. Nós também intervimos em questões de uniões prematuras. Nesta primeira fase de intervenção, identificamos pelo menos 16%, ou por outra, pelo menos 17% das nossas beneficiárias de gestão de casos são mais precoces, são vítimas de uniões prematuras. Então, nós intervimos para assistência olhando para a necessidade específica de cada uma dessas meninas que precocemente se tornaram mãe e ajudamos a superar algumas situações e temos até resultado em situações de reunificar a menina para a sua casa, para a casa dos seus pais. Então, há uniões prematuras que são desfeitas com base nesta nossa intervenção e outras encaminhadas para a necessidade que neste momento ou no momento da intervenção podem estar a necessitar. Também outro tipo de violência é a questão da violência doméstica, a questão do abuso sexual, são tipos de violência, violência emocional, são tipos de violência preveníveis para a questão da gestão de casos. As intervenções todas, o diálogo com a família, a intervenção com a família, a questão do técnico de ação social fazer parte da resolução das questões de risco dentro do agregado familiar, ajuda-nos a identificar potenciais riscos para a violência e ajudar a família a ultrapassar antes que elas se materializem ou se estão a acontecer, ajude rapidamente a resolver essas questões que podem representar um risco para a criança ou para a família, assim como para os cuidadores. Obrigada. Eu estava Muito obrigada, Angélica. Eu estava aqui anotando algumas coisas. Eu acho que a Ruth vai conseguir responder. Quais as iniciativas que possam ajudar nesse trabalho para que nós consigamos ser mais sustentáveis nessa abordagem? Muito obrigada por essa pergunta.
Eu que agradeço. Vamos ver se eu consigo responder isso. Eu acho importante tratar dessas questões. Por ângulos distintos, eu gosto de escutar as pessoas da audiência, sabe? Por conta disso. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é que nós precisamos fazer um trabalho melhor, criando espaços para as mulheres, para as meninas, para participarem, para que a gente possa moldar esses programas de assistência social. A criação das políticas, elas têm que participar desse tipo de coisa, não é só uma criação de programa, nós temos que trazê-las para o debate. A voz delas deve ser escutada, para que elas possam entender que a ação que será tomada. Quando nós falamos de violência baseada em gênero, nós temos que trazer especialistas nesse tipo de violência, para tentar entender quais são as prioridades para cada uma dessas pessoas. Isso é uma coisa que eu também gostaria de dizer. A outra são esses outros componentes. Nós não estamos esperando que todos os agentes de proteção social acabem trabalhando nesse tipo de trabalho e se transformem em especialistas em violência baseada em gênero, tá? É só uma questão de saber identificar, saber entender, trabalhar com esses programas que já existem implementados, entender como é que esses programas de resposta já estão funcionando. E como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos ajudar essas pessoas, esses programas a funcionarem, a andarem para frente? Seja em pequena escala ou em uma escala maior, programas que estão trabalhando melhor nesse tipo de programa, quais os módulos de programas dos outros estão funcionando que possam servir de alguma forma para nós, quais as plataformas, quais as interferências. Eu acho que é mais do que só trabalhar com o tipo de dinheiro que a gente pode dar para as pessoas. Eu acho que é uma abordagem mais sensível, mais sensata também. Lá em Zâmbia, por exemplo, eles descobriram que no programa que foca na educação da mulher e ajuda na mulher, e também, neste caso, houve um pequeno aumento da violência. Me desculpa dizer isso, o programa é grande, mas eu acho que isso é muito relevante. Forçar o diálogo de comunidade é importante para resolver essa questão. E fazer parceria com as outras organizações para que eles possam receber o que eles precisam. Muitas mulheres e crianças precisam de seus direitos escutados pelas organizações. Muito obrigada por enfatizar esse tema, que não é só atividade, que a gente não tem só que incentivar as atividades, nós temos que fazer parcerias com organizações que cuidam de mulheres e crianças para ajudar a dar um rosto, uma força para esse programa de proteção social. Eu acho que isso ajuda muito na entrega desses programas. Então, é isso que vai acontecer, vai impactar na entrega desses programas de pequena ou grande escala. Mais uma vez, falando do patriarcado, como é que nós consideramos a cultura e as tradições, especialmente quando ela é muito patriarcal, nesses tipos de programa. Vocês têm alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar? Talvez a Alessandra, talvez isso possa ser para você. E, mais uma vez, essa é uma área que precisa de pesquisa. Como é que nós trabalhamos com essas normas patriarcais? Como é que nós conseguimos ajudar essas pessoas que estão nesse contexto e ajudamos essas pessoas em suas necessidades, especialmente quem trabalha com os meninos e com os homens? Se vocês puderem falar desses aspectos, se você souber de algum caso, ou o que eles podem fazer com relação à pesquisa nesse campo. Claro, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a pergunta trata de uma coisa importante. Me desculpe se eu estivesse sendo repetitivo em algum momento. Eu acho que o kit, ele vem com muitas coisas importantes. Ele ajuda você a fazer um bom trabalho. E aí, nós estamos tendo alguma dificuldade com o som. Se alguém puder avisar, nós estamos com dificuldades com o som original. Tentando entender o contexto. O que nós temos aqui me desculpe, eu
fico me movendo, aí o meu som não sai. Bom, o kit, ele responde algumas perguntas e ajuda a entender esse processo local que possa ajudar você também a entender onde você pode agir. Eu acho que num contexto bem patriarcal é importante trabalhar com essas pessoas que impedem esse avanço, tentar também mudar a mente dessas pessoas. Alguns programas já identificaram que as sogras, por exemplo, são pessoas importantes. E elas podem ser aliadas ou não, ou justamente o contrário, isso impacta. Ou seja, trazê-las para esse programa, envolvê-las no processo, ajudar nessa prevenção, para que o benefício chegue em quem precisa, sem ter um intermediário que pare, para que essas mulheres não deixem de receber o que precisam, porque existe uma pessoa ali que impede que esse programa aconteça. Eu acho que é entender mesmo, entender o contexto, a estrutura de poder, quem é que tem o poder, quem é que dita as normas, quem é que está empoderado. E quem é que vai fazer sanções e vai impedir o avanço do que nós precisamos fazer? Eu acho que não tem uma resposta para tudo aqui pronta, mas acho que é por aí. Muito obrigada, Alessandra. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente. Vou pedir para aos participantes que já escutaram tudo que nós tivemos a dizer e a resposta de todo o nosso painel, se pudessem refletir um pouquinho no chat, qual é a grande lição que você aprendeu nesse webinário de hoje? O que você aprendeu que é tão interessante? Coloca lá no chat para a gente dar uma olhadinha. Gostaria de saber o que você achou de tão interessante sobre o que aconteceu hoje. Qual é a lição que vocês levam para casa? Só escrever ali no chat. Eu estou muito feliz de saber que nós temos muitos agentes e muitos pesquisadores como nossa plateia hoje, de tantos países distintos. Eles estão escutando, avaliando programas como os que falamos hoje. Quem é que tem coragem aí para colocar aí a sua experiência e o que aprendeu no chat? Por favor. Bem, enquanto vocês vão escrevendo, Angélica, gostaria de escutar você. Vamos pensar um pouco sobre algo que você gostaria de ter feito diferente no seu programa. Se você puder olhar para trás e analisar, quais foram as lições que você já aprendeu? Ou alguma coisa que você diz, eu teria feito diferente isso. Às vezes, a gente olha para trás e a gente vê que perdeu algumas coisas. Por exemplo, eu gostaria de ter criado um grupo de apoio de mulheres, por exemplo, neste caso. E aí, lá na frente, você pode ter percebido de que isso poderia ter sido feito. Olhando o curso do programa, eu acho que poderíamos ter incluído na formação dos técnicos e dos agentes comunitários, os nossos permanentes do nosso instituto que estão a trabalhar com as famílias, a questão da gestão da saúde sexual e reprodutiva, porque nós nos focamos na nutrição, mas ao longo do trabalho dos nossos colegas, ao longo do nosso trabalho, fomos verificando que no contato com as mulheres há um conteúdo que não foi muito trabalhado, mas que os técnicos precisam de abordar com as mulheres. Uma das situações que influencia para as questões da violência baseada no gênero pode ser a questão do espaçamento entre os filhos, a escolha da mulher, quando é que quer, quando é que não quer ter filho. Então, como é que os nossos técnicos podem apoiar as mulheres a fazer a gestão desse processo? Então, é um dos conteúdos que, se tivéssemos considerado, eu penso que estaríamos a dar melhores resultados na conversa com as mulheres sobre o espaçamento dos seus filhos. Claro também que uma das questões que, havendo capacidade, mas aí já não é
eu achar que podia ter feito melhor. Se a condição existisse, o processo podia estar a correr melhor. É a questão da capacidade técnica, a disponibilidade dos técnicos ao nível do distrito para fazer a gestão de casos. A questão da gestão de casos precisa de muita disponibilidade de técnicos ao nível das comunidades, ao nível dos nossos distritos. E o número de técnicos que nós temos neste momento não possibilita muitas famílias no processo de gestão de casos ao mesmo tempo. Então, nós temos que fazer aquela triagem de entrarem só para a gestão de casos as famílias que têm riscos graves de proteção da criança, as famílias que têm riscos visíveis de violência. Mas a nossa ambição, a nossa perspectiva talvez fosse melhor se conseguíssemos fazer a gestão de casos para um número maior de famílias. Então, acho que são essas questões que, havendo possibilidade, podíamos prestar um pouco mais de atenção e fazer esses pequenos arranjos. E sim, com certeza, o que você diz tocou meu coração. Eu acho realmente que a ajuda reprodutiva com esses programas e ajuda sexual é muito importante. E pensando na força de trabalho também, a pressão de se ter força de trabalho para fazer tudo o que nós gostaríamos é muito complicada. Nós precisamos mesmo treinar essas pessoas e nós sabemos que isso faz a diferença. Então, muito obrigada por tudo isso. Eu agradeço a todos os participantes que falaram coisas incríveis ali no chat. Eu vou tentar resumir algumas delas, nós estamos já quase encerrando. Nós estamos pedindo aí para o pessoal da socialprotection.org um link. Então, nós escutamos muitas coisas interessantes nesse painel. Muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Foram coisas que funcionam de modo global. A violência baseada em gênero está em todos os países com os quais nós trabalhamos. Nós temos que lembrar disso e nós podemos fazer muito para ajudar. Existem alguns passos importantes que nós precisamos tomar. Treinamento, ajuda. Nós podemos mitigar esses riscos e responder e identificar esses casos. E aí, nos desafiarmos nessa prevenção. A evidência está aí, está aumentando. Nós não podemos só mitigar, mas sim prevenir esse tipo de violência. Atividades em grupo, nós escutamos sobre isso, escutamos sobre como podemos ajudar as famílias, as pessoas responsáveis pelas famílias e pelas crianças. Muitas pesquisas estão sendo feitas no âmbito da assistência social e muito mais. E também escutamos sobre o poder de engajamento das mulheres e crianças e como isso é importante para o programa. Então, nós precisamos fazer muito mais para acabar com a violência baseada no gênero e com a desigualdade. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por compartilharem essa experiência conosco, todos os palestrantes. Tivemos uma conversa incrível com todos vocês e foi muito interessante. Vocês compartilharam conosco muitas coisas. Então, nós estamos terminando aqui. Foi ótimo, eu adorei estar aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal.